sociedade limitada, anônima, as sociedades empresárias em geral, são negócios jurídicos plurilaterais. A gente chama essas sociedades de contrato, mas na verdade o contrato é um negócio jurídico bilateral. Exemplificando, compra e venda. Eu quero comprar, alguém quer vender. Aluguel, eu quero locar, alguém quer dar em locação. Então, esses negócios são bilaterais porque eles têm duas partes somente e os interesses dessas partes são antagônicos. No caso da sociedade, para o direito, embora a gente use frequentemente o termo contrato, ela não é um contrato porque não é uma relação bilateral. Na verdade, é uma relação plurilateral porque a sociedade ela é aberta à adesão de várias partes. Então, podemos pensar assim, mas uma sociedade de dois sócios, ela é bilateral? Na verdade, não. Ela continua dentro da ideia de um negócio jurídico plurilateral. Por quê? Embora naquele momento ela tenha dois sócios, ela é aberta sempre à adesão de mais partes. Então, a característica da sociedade é ser um negócio jurídico plurilateral, porque nós teremos os sócios, todos ali alinhados, aberta à adesão de outros, e, principalmente, a vontade deles não é antagônica, né? Eles não têm interesses contrapostos. A vontade dos sócios é destinada à consecução de um fim comum, que é a própria sociedade. Então, se a sociedade é um negócio jurídico, podemos dizer que aplicam-se às sociedades as regras gerais dos negócios jurídicos no que se refere a requisitos de validade. A gente tem um artigo no Código Civil que fala que, para ser válido, qualquer negócio jurídico tem que ter agente capaz, objeto lícito, possível e determinado e forma estabelecida em lei. Estabelecida ou não, se fala estabelecida ou não defesa em lei, ou seja, estabelecida ou não proibida pela lei. Então, vamos por partes. Agente capaz. Para constituir uma sociedade, as partes que dela fazem parte vão ter que ter capacidade civil. Eu posso ter sócios que são menores, no caso da limitada, eles podem ser menores de 16 anos, maiores de 16 anos, mas devem ser devidamente assistidos no ato da Constituição e o capital social da sociedade tem que estar totalmente integralizado. No caso de sociedades anônimas, não há limitação, mas sempre que tiver um sócio menor, ele tem que ser representado ou assistido pelo seu representante legal. Então, é a regra geral de capacidade civil. Se eu tenho capacidade, eu assino pelos meus atos, se eu não tenho, eu sou representado pelos meus pais, geralmente, ou pelos meus representantes legais. Então, primeiro ponto, para constituir uma sociedade, eu preciso de partes que são partes capazes. O objeto tem que ser um objeto lícito, né? Não posso ter objeto ilícito na constituição da sociedade. O objeto tem que ser possível, né? Não pode ser alguma coisa inatingível e tem que ser determinado. Então, o objeto tem que ser definido para que eu constitua a sociedade. A forma, né? A questão da forma, no direito, a gente preconiza a liberdade de forma. Quais são as formas? Eu posso ter forma livre, né? A forma pode ser oral ou escrita. Se o ato exigir forma escrita, esse escrito pode ser um escrito particular ou um escrito público. No caso das sociedades, a forma é livre. Elas podem ser celebradas por acordos verbais ou por acordos escritos, tanto na forma pública quanto na forma particular. Mas no caso de sociedades tipificadas, como a limitada e a anônima, por exemplo, há que se exigir a forma escrita, porque a inscrição dos seus atos constitutivos no registro competente é uma exigência para que ela possa adquirir a sua personalidade jurídica e se beneficiar das regras previstas para aquele tipo. Em síntese, a forma é livre, mas se eu estabelecer contratos sociais, verbais, a sociedade que eu vou criar vai ser uma sociedade em comum, aquela sociedade de fato irregular. Se eu quiser criar uma sociedade limitada, anônima, em nome coletivo, em conta de participação, eu vou ter que ter um registro escrito disso, e esse escrito pode sim ser um escrito particular. Basta levar esse contrato ou estatuto a registro para que a sociedade adquira a sua personalidade jurídica. Aqui nós fizemos, então, um apanhado dos 3 requisitos gerais de validade dos negócios jurídicos previstos no Código Civil: agente capaz, objeto possível, lícito determinado e a forma prevista ou não defesa em lei. Né? No caso das sociedades, se tivermos um tipo societário que deve ser criado, a forma escrita necessária, não sendo necessária a utilização de escrituras públicas. Mas a sociedade, como um negócio jurídico peculiar, ela tem alguns outros requisitos que a doutrina aponta para que ela possa se constituir. Diz a doutrina que, além desses requisitos gerais de validade,
há requisitos específicos. Vão ser eles, primeiro, a pluralidade de sócios. Por uma definição do nosso legislador, a sociedade é um negócio jurídico plurilateral do qual fazem parte pelo menos 2 pessoas. Essa é a regra. 2 ou mais pessoas constituem uma sociedade. O direito brasileiro não abraça a sociedade unipessoal como uma regra geral. A regra é que a sociedade vai ter pelo menos 2 participantes. No caso da sociedade unipessoal, nós teremos algumas exceções previstas na lei. A lei de SA trata de um tipo de sociedade que se chama subsidiária integral, no artigo 251 da Lei 6.404. A subsidiária integral é uma sociedade que tem como sócio uma outra sociedade que detém 100% do seu capital, exceção. A outra hipótese é, eu tenho 2 sócios, um morre, um sai, então eu tenho um período de unipessoalidade, mas a lei exige que você recomponha em até 6 meses a sociedade apresentando um novo sócio. A gente não pode deixar de falar, quando fala de unipessoalidade, da figura da EIRELI, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Nesse caso, não é uma sociedade. Por opção do nosso legislador, ela é uma pessoa jurídica diferente, está lá tipificada no rol de pessoas jurídicas de direito privado. Então, pluralidade de sócios é um requisito, regra, com algumas exceções, como vocês viram. A outra regra estabelecida é que se estabeleça que todas as partes vão participar dos resultados da sociedade. É preciso ter uma cláusula no contrato social dizendo que haverá repartição de lucros, de resultados, né, entre todos aqueles que são sócios, de forma proporcional ou não, de acordo com o que for convencionado. O que é vedado é a exclusão de um dos sócios da participação dos resultados, né, criando o que a gente chama de cláusula leonina, que é a cláusula que atribui a um sócio ou a alguns sócios só a parte do leão, que seria o lucro, né, da sociedade. Essa cláusula, se colocada no contrato social, é considerada nula, né? O contrato permanece válido pela orientação do Código Civil, mas a cláusula leonina, a cláusula é considerada nula. Então, a previsão de participação, a pluralidade dos sócios, a estipulação de um capital social também é um requisito de validade considerado necessário para a constituição de uma sociedade empresarial ou uma sociedade como um todo. Então, tem que ter o capital social definido em moeda nacional, expresso, dividido no número de cotas ou ações, conforme a definição do tipo societário. E o último requisito é um requisito que se chama affectio societatis, que é o que eles chamam de ânimo de se associar e permanecer associado. Para a parte da doutrina, o affectio é um dos elementos essenciais de criação da sociedade. Para outros, esse é apenas o consentimento normal que existe em todo e qualquer negócio jurídico. Mas a doutrina aponta porque realmente no negócio jurídico de sociedade, a vontade de associar, de se associar e de permanecer associado é realmente muito relevante, muito importante, salta aos olhos. Então seriam esses os requisitos específicos de criação da sociedade.